Olá! Vídeo surpresa! Vídeo surpresa, rápido. Ontem teríamos live, não tivemos, né? Ainda estou recuperando da garganta e hoje à noite a gente tem uma live sensacional, vai ser incrível, às 20 horas. Falando de insônia, depressão, ansiedade, fadiga crônica, com a minha visão e a visão da doutora Vitória Linhares, que é fisioterapeuta, com várias ferramentas e abordagens de Curitiba. E sexta-feira teremos a nossa live normal às 11h30, onde o tema é que saúde ou doença você escolhe. E eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu recebi uma pergunta maravilhosa que tá aí nos comentários, vou deixar na legenda também. Essa pergunta maravilhosa diz assim: Adriana, uma fala sua que me preocupou é que limpar crenças limitantes e fazer a escolha, né? E tudo é pelo resto da vida, né? Lutar contra crenças limitantes, não há uma cura, é eternamente um alerta. E para os padrões familiares, não coube tudo aqui no comentário, mas ela pergunta isso, né? Uma mentoranda fez um mapa astral, ela relata que a mentoria e o mapa astral estão ajudando muito e estão batendo muito forte nessas necessidades de mudança, e ela faz essa pergunta. E eu achei ela tão maravilhosa e pertinente que eu quis trazer aqui para todos. Então, vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, a gente compreender que crença limitante é algo que a gente capta, compra, tanto lá na nossa infância, na formação de caráter, e por isso é tão forte, a psicologia explica, né? Tudo que é formado lá até os 7 anos, na primeira infância, e também na formação de caráter, que é dos 7 aos 14, fica para o resto da nossa vida. Então, todo o conteúdo emocional, toda a ideia que a gente tem de aprovação, se eu fizer assim, eu vou ser querida, aprovada, né? Não vou ser castigada ou premiada, eu vou ou então vou passar despercebida, enfim. Essa noção de valor e aprovação, ela é formada ali tem muita força. Então, o que eu quero dizer? A gente compra pontos de vista que se transformam em crenças limitantes ou crenças empoderadoras, né? De acordo com as emoções e com esse senso de aprovação. A gente forma a nossa identidade, nosso comportamento baseado nisso. Então, por isso tem tanta força e talvez sim seja a vida inteira. Eu vou explicar por quê. E existem as crenças limitantes que também vão se agregando, que também tem algum link aí com esses pilares, né, de identidade, de autoimagem, de autovalor, que a gente vai absorvendo ao longo das experiências. Então, se eu sofri um trauma, se eu fui rejeitada, se eu fui traído, se eu perdi dinheiro, ou se eu fui rechaçada, ou se eu sofri uma grande perda, né, fui demitida, sei lá, caiu o padrão de vida, perdi patrimônio, qualquer coisa assim, vai também gerando outras crenças limitantes. Ao longo da vida, elas vão se emaranhando umas nas outras para garantir que aquelas lá da infância continuem, que não são crenças lá na infância, né? São pilares para garantir que aquilo que a gente entendeu como onde a gente vai ser aprovado, querida, etc., permaneça firme, bem firme. E aí, elas vão se emaranhando umas nas outras. Aí, essa mentoranda querida pergunta assim, questões de família, né, e tudo. O que acontece? Enquanto a gente ainda está muito identificado ou reagindo de forma, ou se condicionando para ser aprovado ou querido, ou reagindo contrária, se irritando com pessoas parecidas, né? Com pessoas e comportamentos da família, é porque a gente ainda está na criança ferida. Então, assim, tem cura? Tem.
Tem muita terapia durante bastante tempo. E aí tem cura sim. E aí qual que é a cura? A cura é não ter mais crença limitante? Não. A cura é perceber quando você saiu da consciência e você entrou de novo naquele condicionamento, naquela crença limitante, né? Que depois a gente vai chamando de autossabotagem. Então eu consigo estar consciente e perceber. Eu consigo estar consciente, por exemplo, e perceber assim, nossa, por que eu me irritei tanto com essa pessoa que falou isso pra mim? Ela falou que não gosta de mim, mas e daí? Problema dela. Por que eu estou tão irritada com isso? Com quem que essa pessoa se parece? Quem falava coisas assim parecidas para mim? Quem tinha esse tom de voz? Então, quando a gente ainda está reagindo, ao invés de consciência e o que eu quero, o que eu escolho fazer com isso, eu estou ainda na criança ferida. E aí é terapia para poder curar isso, né? Aí, qual que é a cura? É quando eu estou no adulto, o adulto que, aí levando para o que eu acredito hoje, né? O ser infinito, que não exclui nada, não julga nada, inclui tudo. Ele olha e fala, bom, esse é o ponto de vista dela, né? E agora eu escolho o que eu vou fazer com isso. O que o adulto faz? Ele olha a realidade como ela é, ele não quer consertar ninguém ou se consertar, não quer fazer dar certo, ele simplesmente olha e fala, ok, isso aqui eu escolho manter, isso aqui eu escolho não manter, isso aqui eu escolho manter de uma outra forma, vou ajustar aqui o nível de abertura que eu dou para essa pessoa, vou ajustar aqui o nível de expectativa que eu tenho com esses projetos, sejam profissionais amorosos ou quaisquer, vou ajustar aqui o meu nível de autocuidado, né? Nesse ponto, nesse, né? Não estou fazendo exercício físico, não estou tomando as vitaminas no horário, estou falando de mim. Então eu ajusto, e a gente está com Marte em Câncer e está muito legal para isso. Então, voltando, a criança ainda vai problematizar e vai ser a vítima. Por quê? Porque a criança perante os adultos ela é pequena, ela não tem poder de escolha, ela não tem poder de criar, ela tem que seguir aquele código, né? Depois na escola mais ainda, depois vai para a faculdade, um ambiente muito heterogêneo, depois vai para o trabalho mais ainda, né? E tem uma pressão de não perder, e depois carrega isso para os relacionamentos amorosos, e a cada perda vai modulando mais comportamentos e mais crenças limitantes. Eu estou aqui administrando os gatos, gente, que esse não é um horário que eu faço vídeo normalmente. Então, a gente vai acumulando isso. Beleza. Quando eu estou aí na criança, a criança se sente vítima porque ela é pequena, ela não tem poder de criar, de reagir, de mudar, né, a situação. Mas o adulto escolhe, o adulto fala, a realidade é essa. A criança, o que ela faz? Ela fantasia. Ai, podia ser assim, podia ser assado. Não, então peraí que eu vou amputar aqui uma parte minha para ver se assim dá certo. Porque ela continua, pode estar na idade adulta, pode estar com 60 anos, mas está se sentindo ainda menor do que o outro, menor do que as escolhas, menor do que as situações. Então, a posição é de vítima. Eu faço tanto e a pessoa não me valoriza. Eu semeei tanta coisa boa e eu estou tendo esse retorno. Eu faço no trabalho e não estou tendo retorno. Essa é uma fala da criança, né? Porque a criança é menor, a criança não tem poder de criação. Quando eu estou no adulto, eu falo, bem, desse jeito não está fluindo. É o caso de quê? De persistir mais e ajustar alguma coisa? Ou é o caso de avaliar se eu não preciso desistir, soltar isso aqui e olhar para outra direção? Eu estou tendo clientes que estão achando caro o meu serviço e não estão fechando. Então, será que eu não tenho que olhar para outro tipo de cliente? Será que eu sei falar a linguagem desse cliente? Ou será que eu rejeito esse tipo de cliente arquetipicamente falando? Então, aí eu vou chegar no que eu acho que é a cura. A cura, a causa de todos os males é o julgamento, sempre, né? Então, isso aqui que eu recebi tá bom, tá pouco, tá muito, tá desafiador demais, tá chato, julgamento. Auto-julgamento, né? Autocrítica, perfeccionismo, etc. Então, a causa de todo
Perdão, voltei. A causa de todos os males é o julgamento, né? Então aí, qual é a questão quando a gente está no adulto? Quando a gente está no adulto, a gente curou aquela criança ferida, a gente curou aquelas, pelo menos boa parte, né? Algumas vão seguir com a gente, porque eu acredito que bate com as nossas questões kármicas. Eu não gosto de usar mais muito esse termo, mas cabe, né? Os nossos aprendizados. A karma, na visão budista, é tudo que se repete várias vezes até que você tenha tido o aprendizado. Aí você vai para o Dharma, que é o propósito, que é o caminho do amor, né? Que é o que eu acredito hoje, uso na astrologia, inclusive. Para mim, o nosso mapa astral, ele é o caminho do Dharma. Ele tem ali, tá expresso ali o karma, mas ele diz pra gente qual é o mapa da mina, qual é o caminho do Dharma. Então, voltando, quando eu tô com essa criança interior curada, né? Assim, bem, conseguindo ter esse espaço de observação. Não, isso aqui é uma dor da minha criança, isso aqui não é uma verdade absoluta. Tá, é um julgamento. Então eu vou trabalhar em cima disso, autoobservação mesmo, né? Então fiz bastante terapia, tô nesse espaço. O que vai acontecer? Essas figuras da família, vamos colocar assim, né? Ou as figuras de autoridade como um todo, elas passam a ser vistas pela gente como arquétipos nossos. O que são arquétipos? São aspectos de personalidade que estão presentes no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo, de acordo com Jung. E eu, por exemplo, trabalho com astrologia arquetípica e sistêmica. Então, eu vou olhando no mapa, por exemplo, Saturno é o pai, Lua é a mãe, a criança ferida, Vênus é a tua autoestima, teu senso de alto valor. Estou falando para exemplificar, para captar o que são arquétipos. No tarô também trabalha com arquétipos. No alinhamento energético, os guardiões são arquétipos. Então, tudo, a gente, quando está nesse adulto, e mais, né, com a criança ferida curada, e mais ainda na consciência do ser infinito, que cria realidades, a gente vai olhar para tudo como arquétipos. E, por exemplo, quando a gente olha o mapa astral, a gente vê que tem a luz e tem a sombra. A luz, por exemplo, é o nosso sol, nosso signo, né? Com alguns temperos especiais. A sombra, por exemplo, é o oposto. Eu sou libriana, diplomacia, elegância, justiça, o belo, né? A harmonia. Minha sombra é Áries, né? Então eu tenho que desenvolver um pouco essa sombra, trazer ela para a luz, não rejeitar, não reagir, para poder ter a parte positiva de Áries, por exemplo, que é o ímpeto, a coragem de dizer não, de fazer cortes, de mandar para aquele lugar quando tem que mandar, e assim por diante. São só exemplos, tá? Do que são arquétipos e de o que é alguma coisa estar na sombra, quer dizer, tá sem a luz da consciência, tá sem a luz da autoaceitação, do autoamor, do autoacolhimento, né? E a gente transmutar em luz, que é olhar e falar assim, sim, eu sou assim. Sim, eu sou uma pessoa que tem preguiça de conflito. Sim, eu sou uma pessoa que tem preguiça de bate-boca. Sim, eu sou uma pessoa que tem preguiça de gente rígida, dogmática e que não quer mudar. Ok, eu sou assim. E aí, se eu aceito que eu sou assim, que a realidade é assim e que nem todos precisam ser assim, porque se eu me aceito, eu aceito o outro como ele é também, né? Ou pelo menos sei que eu deveria, né? Que aí é o não julgamento. Quando eu sei, eu trabalho com a realidade. Assim, ok, eu sou assim, com o que eu posso contribuir? O que é o melhor caminho para mim? Que não é o melhor caminho para o outro, mas é para mim, né? Ah, Adriana, e quando a gente está falando de relacionamento, de relações familiares, cabe a aceitação? A aceitação da realidade, a aceitação do outro, a aceitação de si e diálogo, né? Podendo ouvir também, não só falar, mas ouvir. Quer dizer, se eu exponho meus sentimentos, se eu exponho minhas questões, o que o outro me diz? Isso é só para exemplificar o que é o adulto com uma criança curada, né? Aí vamos voltar para a pergunta dela, que é, nunca vai acabar, nunca vai ter uma cura, essa coisa das crenças limitantes, das questões de família? Bom, para a gente falar de cura, a gente precisaria presumir que isso é uma doença, e não é, né? Isso é um comportamento.
E aí eu vou falar, para mim, a causa de todos os males, que eu já falei que é o julgamento, e para mim uma coisa que é baseada no julgamento, é a cultura que a gente tem de castigo versus premiação. Então, se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Lê-se atender as minhas expectativas. Criança. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser punida. Algo não vai dar certo, a pessoa não vai querer ficar comigo, a pessoa vai embora, os clientes não vão gostar de mim, não vão contratar meu serviço, os meus amigos vão brigar comigo, etc. Isso não existe. Isso é um mecanismo de manipulação de massa, né? Isso não existe. E aí o sistema, a Matrix, as religiões, tudo é baseado nisso, né? Faça o certo, lê-se o que querem da gente, o que nutre o sistema, o que mantém o sistema, e tudo vai dar certo para você. Você vai ser uma pessoa boa. Se nada der certo aqui, tudo bem, depois você vai para o céu. Gente, isso aí nutre a expectativa de quem? Da criança. A criança quer fazer o certo, né? Então, se a gente vai para o adulto, a gente vai ter criança. Aí a pergunta dela é: a sua fala que a gente vai ter crenças limitantes para o resto da vida me preocupou, tá aí nos comentários. Vamos, sim, vamos. Por quê? Por quê? Porque esse mecanismo de querer ser aceito, que é um mecanismo de buscar amor e segurança, que são as necessidades básicas do ser humano, eles vão seguir com a gente. Então, o que pode ter é uma carga menor emocional, porque essa criança ferida, as feridas lá na infância estão curadas. Então, a cura vai haver lá para a questão emocional. Então, respondendo a pergunta, questões emocionais e familiares têm cura? Sim. Crença limitante vai ter o resto da vida? Eu acredito que sim. Por quê? Porque viram novas experiências, essa nossa necessidade de aprovação, de pertencimento, de segurança, de amor, ela segue com a gente, né? Só que conforme a gente vai curando o nosso emocional, essas questões antigas, a gente vai tendo o poder de criar realidades mais equilibradas, mais harmônicas e mais saudáveis para a gente. Aí vou falar de uma coisa que eu coloquei no post da manhã, que está bem rico, quem quiser olhar está bem rico, e está falando do momento astrológico como um contexto, como sempre, todas as manhãs. Eu falei que a nossa geração e também a geração dos nossos pais, talvez as 3 últimas gerações, incluindo a nossa e possivelmente, né, dos nossos filhos, netos, mas eu gostaria que a gente conseguisse mudar na nossa, né? Para ficar melhor para eles. A gente tem esse problema da criança. A gente tem pai e avós, principalmente, muito infantilizados, com estacionamento emocional. Por quê? Porque teve ausência de pai, porque teve mãe que teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, porque os nossos pais, ou então os nossos pais tiveram isso, e aí tem um casal invertido nos pais, né, de polaridades invertidas. 1000 questões. Mas, assim, a gente vive uma sociedade doente, muito doente, há pelo menos 3 gerações. Então, ou mais, né? Mas, assim, há 3 gerações, muito parecido com o link que dá pra gente fazer na nossa. E aí, o que acontece? Essa doença essa resistência à mudança, esse apego à posição da criança, à posição de vítima, à posição passiva, sobretudo aqui no Brasil, a gente tem muito isso, né? A posição de vítima, do menos favorecido e tal. A gente, o presente ele fica insuportável, porque você começa a passar o tempo e você começa a falar: poxa, mas eu estou fazendo tudo certo e as coisas não estão dando certo. Se for uma pessoa mais transgressora e questionadora por natureza como eu, vai questionar essa crença, que é o meu trabalho, inclusive é o que eu faço. Mas se for uma pessoa, talvez, não sei, mais executora, operacional, com mais necessidades emocionais, talvez, né, mais foco no emocional, talvez ela não queira ver
que isso não é verdade, né? E aí entra tudo, entram crenças religiosas, entram questões socioculturais fortes, né? O nível de... O que vai fazer a gente ser capaz de dizer tchau e dar uma banana para tudo é o fortalecimento emocional e espiritual. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Inclusive é disso que a gente vai falar hoje à noite às 20 horas, né? Com uma terapeuta especializada também junto comigo. E do que eu vou falar agora. Essa vida insuportável no presente faz com que as pessoas mais emocionais talvez fiquem muito no passado. O que eu fiz de errado? Por que a pessoa não ficou comigo? Por que eu não consigo me dar bem com a minha família? Blá, 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 blá. Ou então pode estar muito mascarado, né? Com outras questões emocionais. Ah, nada dá certo para mim. Ah, tem gente aí que está ganhando rios de dinheiro e eu não estou. Sem olhar que cada um tem o seu caminho muito particular. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem ênfase na área de relacionamento, no meu natural, é uma coisa que eu tenho que forçar, mas eu tenho no trabalho. Já outra pessoa é o contrário. Então, cada um tem o seu caminho singular, tem sua natureza singular e veio fazer alguma coisa diferente aqui. Ok, eu tô aqui, um olho aqui, um olho no gatinho, que tá querendo fugir. Então, a mãe, né? A mãe libriana controladora, mãe coach. Então, as pessoas mais emocionais talvez estejam mais no passado. E apegadas, né? Apegadas a essas crenças familiares ou tenham mais controle, né? Sejam mais controladoras, ou apegadas em outras questões. Apego, né? Vão estar mais no passado. E isso pode desencadear numa depressão. Mas eu vou desmistificar isso da depressão também. Vou contar um segredinho aqui. E a outra, as pessoas que são mais racionais, talvez como eu, elas que vão racionalizar, analisar para que aquilo não se repita, né? Elas vão falar mais, vão olhar mais para o futuro. Ah, não, no futuro vai ser melhor. Se eu fizer alguma coisa totalmente certa, que eu não fiz, desculpa, tá, gente? Alguma coisa totalmente certa que eu não fiz até aqui, o futuro vai ser melhor. Então, peraí que eu vou controlar tudo, vou colocar todas as equações na planilha, né? Só que isso seria maravilhoso, só que é o grande problema disso, está baseado no controle e nas crenças, de novo, né? E aí não dá espaço para o milagre acontecer, para o inesperado acontecer, né? Que é o que acontece quando a gente está na consciência, no ser infinito, na criatividade, né? Às vezes não do jeito e no momento que a gente quer, mas acontece. Se a gente se alinhar cada vez mais ao que é o nosso caminho e não um caminho que a gente idealizou, né? Bom, então a gente está ou doentes, né? Ou de depressão ou de ansiedade. Para passado, depressão, ansiedade, futuro. Excesso de futuro e excesso de passado. Por quê? Porque o presente está insuportável. Só que não tem jeito, o único caminho é a gente ficar no presente. É ficar no presente, né? E é um grande desafio aprender isso. É ser o adulto que lida com as questões, ajusta, viabiliza, muda, tira do lugar, manda para aquele lugar, faz o que tem que fazer, né? Ou simplesmente aceita que não sabe o que tem que fazer e vai buscar ajuda. Bom, essas são minhas percepções, né, da causa de todos os males, né? Daí o que a gente vai falar hoje à noite, às 20 horas, para quem quiser estar junto, e que eu vou falar na sexta também, 11h30. Bom dia, amore! Hoje à noite, a gente vai falar de insônia, depressão, ansiedade e fadiga crônica. Então, eu vou trazer um pouco da visão da ortomolecular, que tem uma visão holística e que vai mostrar como tudo isso está junto. E que muitas vezes o que a gente acha que é só um pessimismo pode ser uma fadiga crônica. E que, por exemplo, muita coisa que a gente acha que é depressão ou é diagnosticado pela medicina tradicional como depressão pode ser só falta de energia vital. E por aí vai. Então a gente vai falar disso, vai falar dos sintomas, dos tratamentos e de formas que a gente tem de reprogramar efetivamente essas crenças lá na causa raiz, tá?
Existe. E aí, e a gente vai falar de tudo isso hoje, 8 da noite. Bate-papo maravilhoso. Perdão o barulho, gente. Eu e a Vitória Linhares. Na sexta-feira, às 11h30 da manhã, eu vou fazer uma live, que é nossa, né? Tem toda segunda e sexta, vai passar a ser só às sextas. Eu vou fazer um encontro falando de que saúde ou doença você escolhe. E aí eu vou estar falando mais disso tudo que eu falei agora, porque esse de agora está entrando em substituição de ontem, né? Um pouco, que não teve. E aí, eu tô aqui pensando, né? Tudo que eu tenho que falar para vocês. A gente vai falar de saúde e doença como um todo, né? A vida. A saúde e doença do corpo físico, sim, porque a gente já vai ter falado hoje, 8 da noite, então a gente também vai partir daí. Mas também a questão da vida doente que a gente está levando por causa dessas crenças. Então, voltando à pergunta da querida mentoranda, que tá lá super mexida, porque foi assim, recebeu as verdades assim, pá, com a mentoria e com o mapa astral, e tá super aproveitando muito bem, que ela poderia não estar aproveitando, né? Ela fez essa pergunta: nunca vai ter uma cura, eternamente um alerta? Não precisa. Aí eu vou fazer um desfecho com o que eu acredito. Né? Eu falei que eu não acredito na cultura de castigo versus premiação. Se eu fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser castigada. Não acredito, só para mim é uma bobagem. Até porque a gente vê que na realidade não é bem assim que acontece, né? Mas o que eu acredito então? Não é viver em alerta. Viver em alerta é o controle. E o controle está ligado àquelas feridas emocionais que eu falei no começo. Quem chegou agora no final pode assistir depois do começo, vou deixar gravado. É justamente não estar em alerta, estar em aceitação e amor. Aceitação, resiliência e essa cura emocional não é a cura da relação familiar, não é a cura porque aí, como eu disse, a família passa a ser partes suas. Não importa mais como eles agem, importa que isso está dentro de você. E sim, família está no nosso DNA, né? Então, em última instância, sim, eles fazem parte da gente, né? Família de sangue. Essa história ancestral, essa trajetória. Então, não é estar em estado de alerta, é um caminho do amor. É um caminho do não julgamento, é o caminho da inclusão. É fácil? Não, não é. E aí, a última coisa que eu quero trazer como que eu acho que realmente é uma grande cura, que eu estou falando que é o caminho do amor, é sair dessa crença da linha de chegada, porque essa crença da linha de chegada é que está fazendo todo mundo adoecer, né? Uma hora eu vou estar bem, vai estar tudo bem e seremos felizes para sempre. Não existe. O que existe? Existe que o sentido da vida é viver. É viver, desfrutar, é olhar o céu, é fazer as coisas que você gosta, é dar e receber afeto sem esperar que a pessoa seja do jeito que você quer, né? Se não tá legal, muda a relação, né? Bota limite. É fácil? Não, não é para ninguém, né? Por quê? Porque a gente é emocional. A gente é egóico, né? A gente quer as coisas do jeito que a gente quer, a expectativa. Mas tudo bem, aí a gente vai de novo para o lugar do adulto. A aceitação é assim, somos assim, fazer o quê, né? Mas precisa acabar com a crença da linha de chegada. A linha de chegada que gera ansiedade, que gera decepção, que gera blá, 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 que está baseada no julgamento. A linha de chegada está baseada no julgamento, né? Então, a hora que eu fizer tudo certo, o mundo vai girar na velocidade que eu quero, todas as pessoas vão fazer o que eu acho que é certo, e tudo vai ficar bem, e meus sonhos vão se realizar, e eu vou ser feliz para sempre. Percebem como é insano isso? Não faz o menor sentido. O que é a vida? É acordar e cuidar de você, e do seu dia, e só. Aí, Adriana, mas só. E pelo caminho você vai enfeitando com seus projetos pessoais, profissionais, para trazer mais alegria, para desfrutar mais, para gerar mais riquezas não só materiais, como as riquezas da sua vida, né?
O que você valoriza? Eu valorizo minhas plantinhas aqui, ó, né? Isso aqui não só custa dinheiro, como também tudo, né? Tem um lírio da paz ali, ó, um tomilho do lado. Isso é o que eu valorizo, né? Uma vista bonita para o céu, para eu acordar todo dia de manhã e agradecer. Isso é o que eu valorizo. Isso demanda não só dinheiro, como energia de cuidado, né? Eu preciso cuidar de mim, cuidar das plantinhas, cuidar da vida, cuidar dos gatinhos, né? A gente exerce a maternagem a todo instante, os homens também. Então, e a gente exerce a nossa paternalidade consigo também, né? Menina, levanta daí, vamos trabalhar, vamos fazer, né? Se arruma, toma um banho, vamos fazer um vídeo agora para responder aquela pergunta. Esse é o nosso pai interno. Mas ele pode ser amoroso e a gente está com Marte em Câncer e está ajudando muito isso aí. Sobre os movimentos astrológicos não vou falar agora, porque tem muito conteúdo já, né? Vocês podem seguir aí diariamente. Estou brincando um pouco com os Reels, né? O de ontem, por exemplo, tem uma brincadeira, vocês podem ver, que é um trecho do filme Minha Mãe é uma Peça, né? E eu acho que ali, né, a criança e a mãe ali do vídeo são partes nossas, de novo, né, arquétipos, são partes nossas, né, o drama, né, mas não vai dar certo, e aí que eu vou fazer se não der certo, vou sofrer, e a criança interior curiosa, não, mas eu quero ir, eu quero descobrir, eu quero fazer, né, então vamos aproveitar. E eu vou colocar agora após aqui o vídeo que eu indiquei no post de hoje, que é o Sofrimento Não Sofrimento, do Eckhart Tolle, que é uma introdução ao livro dele, O Poder do Agora, e que tem a ver com o que eu estou falando, a cura está no agora. E venham hoje, 20 horas, live, eu e a doutora Vitória Linhares, de Curitiba, que vai estar dando muitas dicas muito legais pra gente, uma pessoa incrível. E na sexta tem encontro nosso de novo às 11h30. Um beijo. Muito amor.